Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje para condenar 9 dos 10 réus do núcleo 3 da trama golpista. O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar pela condenação de 9 réus, mas desta vez optou pela absolvição do militar de maior patente entre os acusados, o general Estevão Teófilo. Os demais ministros também seguiram o voto de Moraes. Entre os integrantes do núcleo estão alguns conhecidos como kits pretos. Você deve ter ouvido muito essa expressão aí, né? Que são militares que integram o grupamento de forças especiais do Exército. Vamos ver um trechinho do que o Moraes falou? Dessa forma, presidente, eu julgo, diante do exposto, julgo parcialmente procedente a apresentação penal para condenar os réus Bernardo Romão Correia Neto, Fabrício Moreira de Bastos, Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros e Vladimir Matos Soares pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, para também condenar os réus nos termos do já dito artigo 383, o emendácio libelli, condenar os réus Márcio Nunes de Rezende Júnior e Ronald Ferreira de Araújo pelos crimes de incitação à animosidade contra as Forças Armadas, artigo 286, parágrafo único do Código Penal, e associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. Em relação a ambos, nos termos decididos pelo Supremo Tribunal Federal, no HC 185.913, após a publicação do acórdão, caso haja confissão e o preenchimento dos demais requisitos do artigo 28A do Código de Processo Penal, a critério da Procuradoria-Geral da República, poderá ou não ser oferecido o acordo de não persecução penal. E, por fim, nos termos do artigo 386.7 do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes, absolvo o réu Estevão Caos Teófilo Gaspar de Oliveira. É o voto, senhor presidente. A Procuradoria-Geral da República aponta que o Núcleo 3 planejou as ações mais severas e violentas da organização criminosa como plano para assassinar autoridades. Além disso, o Núcleo planejou pressionar o comando do Exército a aderir ao golpe para manter Jair Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas urnas. Gente, o Núcleo 3 da trama golpista é formado por 10 réus, 9 militares e um agente da Polícia Federal. Vamos ver na tela ali quem são eles, quem são essas pessoas ali. Temos ali, coronéis do Exército: Bernardo Romão Correia Neto, Fabrício Moreira Bastos, Márcio Nunes de Rezende Júnior. E temos outras pessoas também lá, tenentes coronéis do Exército: é o Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros. São alguns deles. Os outros estão ali. O Núcleo 3 também formado por Estevão Teófilo, né? Gaspar de Oliveira, que foi absolvido hoje, né? Teve o voto de Alexandre de Moraes absolvido aí. E também o Vladimir por último ali. O Vladimir por último, né, Cília? Pois é. E 2 dos réus vão responder por crimes mais leves. O coronel Márcio Nunes de Rezende Júnior e o tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior. Eles responderão pelos crimes de incitação ao crime e associação criminosa. Os demais 6 militares e um policial federal foram condenados pelos 5 crimes aos quais foram acusados pela Procuradoria-Geral da República: organização criminosa armada, golpe de Estado, ataque violento ao Estado Democrático de Direito, dano qualificado por violência e grave ameaça de deterioração do patrimônio tombado. O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, ao iniciar o voto, lembrou que o julgamento do Núcleo 3 obedeceu a todos os preceitos jurídicos do Código Penal. Dino ainda disse que o Brasil esteve à beira de atos violentos, citando o plano de matar autoridades. Um julgamento criminal não pode ser no dia seguinte aos fatos. Justiça instantânea e a negação da justiça. Por quê?
Porque as paixões estão demasiadamente acesas com a imediatidade. Por outro lado, a distância entre os fatos e o julgamento não pode ser tão longa ao ponto de que se esqueça a lesividade, os contornos e as consequências dos atos perpetrados. Creio, portanto, que com esses dois extremos, nós temos aqui uma mediação justa. Nós temos alguns anos em relação aos fatos, houve uma tramitação inquisitiva no Ministério Público, na polícia, houve recebimento de denúncia, o exercício da defesa, instrução processual, chegamos ao julgamento. E chegamos ao julgamento, portanto, em condições de, infelizmente, afirmar, especialmente no julgamento desse núcleo, que o Brasil chegou na beira do precipício. Na beira do precipício de atos muito violentos. Atos que levariam, por exemplo, ao inédito assassinato de um ministro do Supremo, do assassinato de um presidente da República, de um vice-presidente da República. São atos corriqueiros que possam ser vistos como meras conversas de confraternização ou mesmo meros planejamentos aleatórios. Bom, ainda sobre este assunto, nós vamos até Brasília agora conversar com o repórter Gabriel Ferreira Borges. Gabriel, boa noite para você. A gente está destacando aqui que essa é a primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes vota por uma absolução de réu, aí neste caso da trama golpista, né? Boa noite, Síria. Boa noite, André. Boa noite também para todos que nos assistem na noite desta terça-feira. Pois é, Síria, foi a primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da ação penal, votou pela absolvição de um dos réus denunciados pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, e também foi a primeira vez, consequentemente, que os demais ministros da primeira turma do STF acompanharam o ministro, né? Tanto o presidente da primeira turma, Flávio Dino, quanto a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin. O réu em questão é o general da reserva, Estevan Teófilo, que na época, em 2022, no fim do governo Jair Bolsonaro, era o chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército e era descrito pela PGR, como um militar de grande prestígio nas Forças Armadas. A acusação da PGR era de que Bolsonaro, na verdade, que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, a pedido dele, Mauro Cid, teria recorrido ao então comandante do Comando de Operações Terrestres, Teófilo, para que ele fosse até o Palácio do Alvorada para uma reunião no dia 9 de dezembro de 2022 com o então presidente Bolsonaro e, segundo a PGR argumentava, essa reunião era para tentar convencê-lo a aderir à tentativa de golpe de Estado. E, novamente, segundo a PGR, o general Estevan Teófilo teria dito a Bolsonaro que ele estaria disposto a emprestar as forças do Comando de Operações Terrestres a Bolsonaro para ele levar adiante a tentativa de golpe de Estado. Só que, segundo os ministros argumentaram hoje em plenário, como já havia defendido os advogados do general Estevan Teófilo, era de que a única prova que embasava essa acusação da PGR era justamente a delação de Mauro Cid à Polícia Federal e que a delação não seria suficiente por si só para condenar o general Estevan Teófilo, e foi basicamente o principal argumento utilizado pelos ministros no plenário da primeira turma hoje. Inclusive, foi até uma espécie de gesto que o STF fez, sobretudo depois de como o instrumento da delação premiada foi utilizada durante a Operação Lava Jato e foi questionada, sobretudo depois que as provas foram anuladas. A maior parte das provas foi anulada. Então, os ministros deixaram muito claro de que havia uma única prova para que o Estevan Teófilo fosse condenado pelos crimes imputados pela PGR, só que essa prova não era suficiente para que ele fosse condenado, como queria o Ministério Público Federal. Síria. Obrigada pelas suas respostas em relação a esse assunto. E a gente quer saber também, Gabriel, se foi divulgada a dosimetria desse núcleo 3. Você já tem essas informações pra gente?
Tenho sim, Círia. A gente pode passar aqui um a um dos 9 condenados. O que teve maior pena foi o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, que é acusado de ser o autor daquela planilha encontrada pela PF em seu celular, denominada planilha Operação Desenho Luneta, que seria aí responsável por descrever em uma das suas etapas o assassinato do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi condenado a 24 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Os militares Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra foram condenados a 21 anos de prisão, também em regime fechado, e foi a mesma pena para o agente da Polícia Federal, o único do Núcleo 3 que não era militar, Vladimir Soares, 21 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Bernardo Correia Neto e Sérgio Cavalieri foram condenados a 17 anos de prisão em regime fechado. Já Fabrício Bastos foi condenado a 16 anos de prisão, também em regime fechado. Os que tiveram menores penas foram também militares. Márcio Nunes, que foi condenado a 3 anos e 5 meses de prisão em regime aberto, e também Ronald Araújo Júnior, que foi condenado a 1 ano e 11 meses de prisão, também em regime aberto. E esses 2 últimos foram condenados a penas inferiores, porque foram aqueles militares que o ministro Alexandre de Moraes sugeriu que fossem reenquadrados em outros crimes, e os outros 3 ministros da primeira turma concordaram. Eles deixaram de responder por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, e foram condenados por incitação pública da animosidade das Forças Armadas contra os outros poderes constituídos, e também associação criminosa, 2 crimes que prevêem penas mais brandas, como aconteceu, do que os outros 4 crimes pelos quais os demais réus foram condenados. Tá certo, Gabriel. Muito obrigada pela sua participação. Um bom trabalho para você em Brasília. E a gente segue falando por aqui do Supremo Tribunal Federal, que publicou hoje o acórdão do julgamento no qual a primeira turma da corte manteve a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal do Núcleo 1 da trama golpista. Pois é, o documento contém o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e dos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e também Flávio Dino. O julgamento virtual do caso foi encerrado na sexta-feira da semana passada. Os ministros formaram o placar de 4-0 para rejeitar os chamados embargos de declaração do ex-presidente e de mais 6 réus para reverter as condenações e evitar aí a execução das penas em regime fechado. Com a publicação do acórdão, a expectativa é de que as defesas de Bolsonaro e dos aliados devem apresentar novos recursos para tentar evitar as prisões para o início, para tentar evitar as prisões, para o início do cumprimento da pena, mesmo havendo controvérsia sobre essa possibilidade pelo placar do julgamento, Lulandinha, é isso mesmo? Esse é o caso dos chamados embargos infringentes, A gente teve uma decisão sobre os chamados embargos declaratórios, que é quando a defesa pede o esclarecimento de algum ponto do julgamento e esses recursos, esse primeiro tipo de recurso foi negado. Então a gente teve a publicação do acórdão hoje no Diário de Justiça, e agora a gente fala sobre a possibilidade de embargos infringentes. Esses sim podem, nesse caso a defesa pode sim questionar, tentar reverter, fazer alguma alteração na condenação. Há uma dúvida aí se esse tipo de recurso pode ser aceito, porque, como foi explicado agora há pouco, o STF entende que ele pode ser apresentado quando uma condenação ou uma decisão judicial tem 2 divergências. Não foi o que a gente viu na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros integrantes desse chamado Núcleo 1 na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ainda no mês de setembro. A gente teve somente o ministro Luiz Fux, que nem faz mais parte da primeira turma, ele migrou para a segunda turma, somente ele abriu essa divergência. Os outros 4 ministros que participaram desse julgamento seguiram, no caso os 3 ministros, além de Alexandre de Moraes, os outros 3 seguiram o relator, que foi justamente Moraes. A defesa pode sim apresentar esse tipo de recurso, e há uma expectativa de que realmente o protocole, porque é um tempo a mais que pode garantir ali na tramitação desse
esse processo. Mas não há uma expectativa real de que o STF se debruce sobre esses embargos infringentes, se eles forem realmente apresentados, justamente por esse entendimento que trata sobre essa divergência no placar de uma decisão de um julgamento. Bom, e o presidente Lula informou ao ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que deve indicar de fato Jorge Messias, que é o atual advogado-geral da União, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. O encontro entre os dois ocorreu nesta segunda-feira em Brasília. Pacheco, que chegou a ser cotado para o posto, teria ouvido de Lula que o presidente pretende mesmo manter a preferência por Messias. Segundo auxiliares, a ideia do Palácio do Planalto é fazer a indicação ainda neste ano. Ô Lu, será que, enfim, a indicação sai este ano mesmo ou o governo deve avaliar o melhor momento político para anunciar o nome, já que há falta de apoio no Senado, né? Olha, essa indicação, essa pendência está na mesa do presidente Lula já há algumas semanas, a gente tem observado isso, mas a gente precisa considerar também a agenda do Congresso Nacional, inclusive que é considerada pelo próprio presidente Lula, porque o Congresso Nacional começa daqui a pouco, mês de dezembro, que é um período em que parlamentares se debruçam sobre o orçamento antes do início do recesso. E aí as atividades são paralisadas um pouco antes, ali cerca de uma semana antes do Natal, e só retornam em fevereiro, ali no início do mês de fevereiro. Então, durante todo esse tempo, o Congresso Nacional vai estar parado, vai estar sem atividades, sem sessões convocadas. E por que isso é importante para o presidente Lula, né? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é uma das casas do Congresso Nacional, precisa sabatinar e votar a indicação de Lula ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa indicação, se passar pela Comissão de Constituição e Justiça, ainda precisa ser aprovada pelo plenário do Senado. Então, tem um tempo aí que, se Lula fizer essa indicação agora, ele precisa fazer esse cálculo de, se fizer essa indicação agora, há tempo para que o Congresso, para que a CCJ do Senado e depois o plenário, para que todo esse trâmite de sabatina e de votação aconteça antes do recesso parlamentar, ou pode ficar somente para o ano que vem. Isso também é pensado pelo presidente. Claro, importante lembrar também que Lula tem interesse em um tempo para articular essa indicação. Tudo indica que o indicado realmente vai ser o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, e Lula deve enfrentar essa articulação, deve fazer essa articulação, o presidente, articuladores dele também, porque há uma resistência clara ao nome de Jorge Messias apenas pela presença de Rodrigo Pacheco, atual senador, ex-presidente do Senado, nessa discussão, né? Mas depois dessa reunião que Lula teve ontem com Pacheco, o presidente deixou claro ali para o ex-presidente do Senado qual que é a intenção dele, e a gente deve ter realmente essa indicação nos próximos dias e essa articulação sendo feita pelo presidente e por integrantes do governo para tentar diminuir essa resistência a Jorge Messias diante dessa saída de Rodrigo Pacheco desse cenário colocado então pelo presidente Lula em um encontro que os dois tiveram.